Bom dia, meus amados alunos do 7º ano. Olha aqui a gente novamente, para dar continuidade a esse novo normal, A gente daqui, vocês daí, nessa situação de aula, nessa situação de aprendizagem. Então, qual é o primeiro passo? Pegue lá o nosso material, pegue lá o livro de vocês, tá bom? Abra lá o livro de vocês na página 33, ok? Na página 33, onde lá eu tenho esse desenho aqui esquemático, tá? Desenho de uma célula vegetal. E essa célula vegetal ela está projetada aqui no vídeo, tá? Então pegue o material, pegue o caderninho de vocês, pegue a canetinha de vocês, para que a gente possa dar início a uma nova aula hoje, Tá? Que todos estejam aí na paz de Deus e que a gente brevemente se encontre, Estou com saudade de vocês. Bem, bora lá lembrar o que nós já estudamos. Lembras que na aula da semana passada eu trabalhei com vocês biomas, Eu só estou relembrando para que a gente possa dar seguimento à aula de hoje. Então nós estudamos na aula passada biomas. Que biomas? Os biomas brasileiros, Caracterizamos lá os biomas no aspecto da fauna, flora, solo, clima, E hoje a gente vai entrar em um novo assunto. Qual é o assunto da aula de hoje? A aula de hoje, características gerais dos vegetais. A gente vai começar a estudar, as plantas, o reino vegetal, tá? Só que para gente estudar as plantas, há necessidade da gente estudar primeiramente as características gerais presentes no reino vegetal, tá? Presente nas plantas, presente nos vegetais, as características gerais. Então eu vou comentar com vocês essas características. Caso você queira, você anota lá no seu caderninho. Caso não queira, acompanhe lá no livro. Tudo que eu falar aqui está no livro de vocês. Repito, página 33 e página 34. Bora lá então? Olha lá, gente. Quando a gente fala de plantas, quando a gente fala do reino vegetal, do reino plantae, a gente necessita entender que as plantas, elas são importantes em vários processos, tá? O conjunto de todos esses processos eles irão essencialmente contribuir para a manutenção dos biomas. Essencialmente eles vão contribuir para a manutenção dos ecossistemas. Como? O que é que as plantas vão fazer para a manutenção de um ecossistema? Bora lá pensar um pouquinho. Primeiramente, as plantas elas vão contribuir para a manutenção do clima, tá? Elas vão contribuir para a manutenção do clima, para a umidade relativa do ar. Elas vão liberar vapores de água no meio ambiente, Além delas contribuírem na situação do clima, de um hábitat, de um bioma, de um ecossistema, elas vão também contribuir no fornecimento de alimento, tá? No fornecimento de alimentos, que são os frutos. Quando você pega um fruto de um vegetal, quando você come o fruto, come uma semente, tá? Você está ali levando para o corpo um alimento que vai te fornecer energia. Então, uma outra função dos vegetais é o fornecimento de alimento. Uma outra função dos vegetais, gente, é o fornecimento de
oxigênio, né? O vegetal vai liberar oxigênio para o meio ambiente. E esse oxigênio nós vamos utilizar. O vegetal também vai utilizar, mas nós consumidores também vamos utilizar em nosso processo chamado respiração, tá? Então é isso. Então a importância dos vegetais é muito vasto. Sem os vegetais não haveria vida na Terra, tá? Por quê? Porque além de todas essas funções que eu citei para vocês, os vegetais também participam do ciclo, né? Do ciclo da manutenção das chuvas, ciclo das chuvas. Lembras quando eu falei lá do bioma amazônico para vocês? Quando eu falei que na Amazônia chove muito. Por que chove muito? Porque nós temos ainda uma grande quantidade de vegetais participando na liberação dessa água para o meio ambiente, né? Tá bom? Então bora lá. Vamos começar a nossa aula de hoje lembrando as primeiras características dos vegetais. Primeira característica, gente, quando se fala em vegetal, a gente tem que entender que todos os vegetais, sem nenhuma exceção, todos os vegetais, eles apresentam células. Aqui eu tenho uma célula, tá? Daqui a pouco eu falo dela para vocês. Eles apresentam células organizadas em tecidos, tá? Então, todo e qualquer vegetal vai ser um organismo vivo pluricelular. Pluricelular, várias células, tá? Essas células são organizadas, né, em tecidos. Essas células vão apresentar também algumas particularidades que nós vamos estudar hoje. As particularidades presentes na célula vegetal. Bem, então são pluricelulares. Além deles serem pluricelulares, eles são eucariontes. A organização dessa célula, o material genético dessa célula está presente no núcleo, separado da região do citoplasma, tá? Então aqui eu tenho um núcleo separado da região do citoplasma por uma membrana chamada carioteca. Eu não sei se vocês lembram. Essa membrana chamada carioteca está somente presente na célula eucariótica. E, portanto, todo ser vivo que tem célula eucariótica, ele é classificado como ser eucarionte. Então, a célula vegetal é uma célula eucariótica, tá? Uma outra característica, os vegetais, gente, eles são capazes de fabricar as suas reservas nutritivas. Eles são capazes de fabricar seus próprios alimentos, diferente de nós. O vegetal fabrica seu próprio alimento. Então, todo ser vivo que fabrica seu próprio alimento, a gente vai chamá-lo de ser autotrófico ou autótrofo. Então, uma outra característica dos vegetais, eles são autótrofos ou eles são autotróficos, tá? Tá lá no livro de vocês, mas caso queira, vai anotando lá no caderninho de vocês. Então, repetindo, os vegetais são seres autótrofos ou autotróficos. Por quê? Lembra que existe uma particularidade que a célula vegetal vai apresentar que a nossa célula animal não apresenta. Para que a célula vegetal possa fabricar sua reserva nutritiva, essa célula vegetal ela tem que realizar um fenômeno chamado fotossíntese, fotoluz, síntese, fabricação. Então o vegetal ele vai fabricar as suas reservas nutritivas, ele vai fabricar o seu alimento através de um processo chamado fotossíntese, tá? A gente vai ver, a gente vai revisar o que vem a ser a fotossíntese, ok? Então, resumindo, os vegetais são pluricelulares eucariontes. Os vegetais são autótrofo fotossintetizantes. Vamos fazer o seguinte agora? Dê uma olhada lá na página 33
Lá embaixo, na página 33, você tem uma célula vegetal, o esquema de uma célula vegetal, o desenho de uma célula vegetal. Eu vou pegar esse desenho e, pluft, vou jogar aqui, ó, bem aqui, ó. Tá aqui a célula vegetal. Qual a necessidade da gente estudar a célula vegetal? Para justamente a gente entender essas particularidades. As particularidades que a célula vegetal tem, possui, que a diferencia da célula presente no nosso corpo, da célula animal. Então bora lá ver. A célula vegetal, ela tem membrana? Tem. Ela tem membrana. A primeira particularidade, essa membrana, gente, ela encontra-se revestida, então está aqui a membrana. Essa membrana encontra-se revestida por uma parede celular. Então a primeira particularidade, presença de uma parede celular. A célula vegetal é a única célula que tem parede celular? Não. Outras células vão apresentar parede celular. Só que a parede celular aqui da célula vegetal, ela é rica em celulose. Celulose. Então a primeira particularidade, presença de uma parede celular rica em celulose. Alguém poderia perguntar, mas tio, quem é essa celulose? A celulose, gente, é uma molécula de açúcar estrutural, é um polissacarídeo, é uma molécula de açúcar de função estrutural. Ela vai revestir e proteger a membrana da célula vegetal, tá? Bem, abaixo da membrana nós vamos encontrar o citoplasma. O citoplasma. Abaixo da membrana nós vamos encontrar o citoplasma. No citoplasma nós vamos encontrar várias organelas, várias estruturas que funcionam como os órgãos das células, ou da célula, melhor dizendo, da célula vegetal. Essas estruturas, gente, chamadas de organelas, também estão presentes na célula animal. Só que tem uma particularidade aqui na célula vegetal. Tá? Na célula vegetal há uma particularidade. É a presença dessa organela bem aqui, ó. Ela está até aqui em corte. Tá? Quem é essa organela? Chama-se cloroplasto. Dê uma olhada lá no seu livro. Cloroplasto, tá? Cloroplasto. Essa organela, gente, ela é uma organela exclusiva da célula vegetal, tá? E de algumas algas, tá? Células vegetais e algumas algas. Essa organela, ela está ligada àquilo que eu falei para vocês. Ela está ligada diretamente ao processo da fotossíntese. Então, onde ocorre a fotossíntese? Ocorre aqui nessa organela, chamada de cloroplasto. E por quê? Nessa organela, gente, nós temos a presença de um elemento, de um pigmento, tá? Esse pigmento é de natureza proteica. Esse pigmento, chamado clorofila, de natureza proteica, vai facilitar a absorção da luz como fonte de energia luminosa. Então, a absorção da luz como fonte de energia luminosa será captada nessa organela chamada de quê? Cloroplasto. Por que ele é chamado de cloroplasto? Porque ele tem um pigmento de cor verde, né? Esse pigmento chamado clorofila, tá? Esse pigmento chamado clorofila. Então, é uma particularidade. Essa organela está presente na célula animal? Não. Está presente na célula vegetal e na célula de algumas espécies de algas, tá? Qual é a função dessa organela? Ela está ligada, a gente vai ver daqui a pouco, ligada diretamente ao processo da realização da fotossíntese, ok? Uma outra situação, uma outra particularidade que chama muito a atenção na célula vegetal é essa bem aqui, ó. É uma grande região, é uma grande cavidade chamada de vacúolo central. Bem aqui, ó.
vacúolo central. É uma cavidade membranosa, é uma cavidade revestida por uma membrana que toma quase toda a extensão da célula vegetal. Essa cavidade, gente, é uma particularidade da célula vegetal. Tá? Está presente na célula vegetal, é o vacúolo do suco celular. Ele guarda dentro de si um suco muito rico em quê? Principalmente em água, alguns minerais. E qual é a função, né, dessa cavidade chamada de vacúolo central? Ela vai concentrar água e ela vai também eliminar o excesso dessa água presente no citoplasma. Tá? Então ela vai contribuir para a entrada de água e a saída de água, o que nós chamamos de equilíbrio hidrostático. Equilíbrio hidrostático, tá bom? Qual é uma outra particularidade da célula vegetal, além da presença do cloroplasto, além da presença do vacúolo central? Qual seria a outra? Já falei, né? A presença da parede celular revestindo e protegendo a sua membrana plasmática. Tudo bem? Então é isso. Bora lá então agora finalizar essa aula, já que eu falei da célula vegetal. Eu tenho aqui a célula vegetal em corte, né? Eu estou mostrando ela tanto externamente como internamente. Vamos então falar um pouquinho lá da fotossíntese e da respiração. A fotossíntese, já repito para vocês, já falei, ocorre nessa organela chamada de cloroplasto. E a respiração? A respiração ocorre em uma outra organela chamada de mitocôndria. Mitocôndria. Você poderia perguntar assim, tio, por que nós vamos falar dessas duas organelas? Por que nós vamos falar tanto dos cloroplastos quanto das mitocôndrias? Porque são duas organelas que vão trabalhar de forma, né, contrária. Enquanto o cloroplasto produz, né, alimento como fonte de energia ao teu corpo, a mitocôndria vai pegar esse alimento e vai quebrar e transformar em energia. O que é que a mitocôndria faz? Ela pega o alimento produzido pelos cloroplastos e vai quebrar esse alimento, transformando em energia para o corpo, tá? Para o nosso corpo. Tanto para o corpo animal, para o corpo de todos os consumidores, como também para o corpo vegetal. Então nós vamos fazer isso aí. Eu vou dar uma pause para mostrar para vocês uma figura aqui, tá bom? Só para mostrar aqui uma figura. Dá uma pause lá, por favor. Então, gente, vamos lá fazer uma comparação entre os dois processos que eu havia na página anterior mencionado para vocês, né, comentado. A fotossíntese e a respiração. São dois processos, gente, que a gente tem que analisar com calma. São processos inversos. Por quê? Na fotossíntese, o que é que o vegetal realiza na fotossíntese? Ele realiza a fabricação, a síntese, a elaboração de alimento, de glicose. Tá? Essa glicose ele vai armazenar em suas células. Além de fabricar glicose através da fotossíntese, ele libera, né, oxigênio. Parte desse oxigênio que ele fabrica, ele utiliza, e a outra parte ele libera para o meio ambiente. A glicose que ele fabrica, parte ele consome e parte ele libera para nós consumidores. Tá? Só lembrando que a fotossíntese, para que ela ocorra, é necessário que chegue gás carbônico à célula vegetal. É necessário que além do gás carbônico, além do gás carbônico, é necessário que chegue também moléculas de água. Então esse gás carbônico vegetal retira, a partir do meio ambiente, essas moléculas de água ele retira do solo. Chegam, tanto o gás carbônico quanto a molécula de água, chegam aqui no cloroplasto, que com a participação da energia solar é transformado em alimento, é transformado em glicose. Tá? Então essa é
basicamente a função da fotossíntese. Não esqueçam, onde é que ocorre? Na célula vegetal. Em que local da célula vegetal? Nos cloroplastos. E a respiração? A respiração, gente, é um processo de consumo de tudo que é produzido na fotossíntese. O que é que a fotossíntese produz? Repito, o alimento, a glicose. Quem vai consumir essa glicose? É a mitocôndria. É uma outra organela que vai realizar o processo chamado processo respiratório. Para que isso ocorra, ela consome a glicose. Além dela consumir a glicose, ela consome também o oxigênio, tá? Então essa glicose chega à mitocôndria, chega o oxigênio, há uma reação química. Essa reação química transforma essa glicose, transforma esse oxigênio em energia para o corpo, tá? Transforma essa glicose a partir do oxigênio em energia para o corpo. Energia que você gasta, que eu estou gastando aqui, que você está gastando aí. Mesmo sentadinho aí, você está gastando. Eu aqui estou gesticulando, falando. Eu estou gastando energia, tá? Agora, preste atenção. Lá no livro de vocês, tem algo assim interessante. Ele faz num quadro lá, bora lá pegar o livro. No quadro ele faz lá as diferenças entre o processo da fotossíntese e o processo da respiração. Bora ver lá, ó. Pegue lá o livro de vocês. O que é que você tem lá no livro? Onde ocorre a fotossíntese? Aí tem um quadro lá. Nas células com clorofila. Quem são essas células com clorofila? São as células vegetais. A respiração celular, onde ocorre? Tá? Em todas as células. Tá? Lá embaixo, quando acontece a fotossíntese, para que ela possa acontecer, ela depende da luz. E a respiração? A respiração, para que ela possa, né, acontecer, ela acontece em todo momento. Em qualquer momento. Tá? Na fotossíntese, o gás que é absorvido, dá uma olhada lá, o gás absorvido na fotossíntese é o dióxido de carbono, é o CO2. E qual é, tá? O gás absorvido na respiração? O oxigênio, O2. Está lá no quadro. Gás eliminado na fotossíntese. Qual é o gás eliminado? Na fotossíntese é o gás oxigênio. E na respiração, qual é o gás eliminado? É o gás carbônico. Tá? Ok? Qual é o resultado? Tem um resultado lá da fotossíntese. Ele fala lá, armazena energia luminosa na forma de energia química com a produção da glicose. Então, qual é a finalidade da fotossíntese? É fabricar glicose. Tá? Glicose é o alimento químico transformado, ou melhor dizendo, fabricado através da fotossíntese. Na respiração celular, lá no seu livro, tá? Qual é o resultado da respiração? O resultado da respiração é produção de energia para o teu corpo, para o nosso organismo, né? E além da produção de energia, a liberação do gás carbônico. Então, na tua respiração, tu consome oxigênio e libera gás carbônico. Tá bom? Ficou claro isso aí para vocês? Tá? Ficou claro que a fotossíntese e a respiração celular, elas são representadas por processos que acontecem de forma inversa. Por que inversa? Vou repetir. Porque na fotossíntese eu tenho o consumo de água, o consumo de gás carbônico e a transformação em alimento. Na respiração, eu tenho o quê? O consumo do alimento, tá? O consumo do alimento, o consumo do oxigênio e a transformação em gás carbônico. Ok, tudo bem, legal. Bem, tem um exercício que eu vou deixar para você fazer em casa, da página 35 e... só a página 35. São
5 questões. 5 questões para você responder. Vai ficar como um dever de casa, tá? Na próxima aula a gente dá a resposta, a gente discute. Tem também um texto muito interessante, na página 34, bem aqui. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Acreditava-se, né, que a Amazônia era o pulmão do mundo. Acreditava-se que o oxigênio liberado pelos vegetais, principalmente os vegetais do bioma amazônico, era o oxigênio que sustentava toda a biosfera, né? Todo o planeta. Se descobriu que não. Todo o oxigênio consumido, fabricado no bioma amazônico é consumido. A maior parte do oxigênio que a gente consome, gente, não vem do bioma, não vem das florestas presentes, né, sobre o solo. Vem das plantas, das algas presentes no mar, na água, tá? Ok? Então dê uma lida lá nesse texto. E por hoje terminamos a nossa aula, tá bom? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Saudades.